Hoje assistimos estarrecidos uma pregação de evangelho mista com o judaísmo. O judaísmo não desgruda do cristianismo, sendo que são duas coisas diferentes. Jesus falando acerca disso, ele falou: não se coloca vinho novo em odre velho. Odre é uma bolsa de couro em que se armazenava vinhos, principalmente nas viagens longas. E esse vinho novo, se colocasse nesses odres, nessa bolsa de couro, esse vinho ele ia fermentar, aumentar de volume e ia romper, ia estragar a bolsa, ia estourar a bolsa, ia se perder tanto a bolsa quanto o vinho. Evidentemente que Jesus não estava se referindo nem ao vinho e nem à bolsa, mas ele estava falando da graça e da lei. Não se pode misturar os dois, são coisas diferentes, tiveram funções e períodos diferentes na história. E eu tenho reparado que muitos cristãos não conseguem separar, não conseguem entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Para eles tudo é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sim, tudo é Bíblia, mas no entanto existe algo chamado Velho ou Antigo Testamento e outro chamado Novo Testamento. Por que novo? Porque o antigo já cumpriu sua função. Então é desnecessário, como já me desafiou alguém dizendo: podemos rasgar e jogar fora, Mosley? Falei: não é assim que funciona. Nós temos que ainda preservar, observar, ler, meditar, para a gente saber as origens, de onde veio, como surgiu, como era tratado, como Deus tratava com o seu povo. Porque na verdade, Deus não muda a si mesmo, seu caráter, a sua personalidade. Nele não há nem sombra de variação. Mas, no entanto, o seu modo operante, seu modo de lidar com a humanidade, esse muda, de acordo com o crescimento e amadurecimento da própria humanidade. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, fala sobre isso. Tendo Deus falado com seu povo de várias maneiras, através dos profetas, nos últimos tempos nos falou através do seu Filho, a qual constituiu o herdeiro de tudo. Então vemos aí uma mudança, uma modernização do modo de interagir com a humanidade diante dos tempos. Houve o tempo de Abraão. Abraão, ele andava pela fé. A Bíblia até chama de o crente Abraão, a qual primeiro foi anunciado o evangelho. E foi feita promessa, uma aliança com Abraão, que a sua posteridade teria alguns benefícios. E essa posteridade, ele não estava falando exatamente dos seus descendentes que viriam, que seria o povo judeu. Não. Ele estava falando acerca do Cristo. Por quê? Ele não disse as suas posteridades, como dizendo de algo plural. Ele estava dizendo no singular, a sua descendência. A descendência de Abraão foi Jesus. E esse Cristo, ou se não gostarem desse nome, Yeshua, o que seja, o Messias, ele foi o herdeiro dessa promessa, dessa aliança feita para Abraão. E todos aqueles que estão em Cristo são detentores dessa mesma promessa, como foi o crente Abraão. Mas, no entanto, depois de Abraão, 430 anos depois, veio a lei. E a lei ela veio colocar limites para vários comportamentos oriundos da dureza de coração daquele povo. E isso se fez necessário por muito tempo. Paulo, explicando acerca disso, ele chama de aio. Eu gosto dessa explicação, porque aio ela traz a ideia de uma governanta, né? Do mordomo. Quando alguém é de menor, ele é herdeiro de tudo, ele é um príncipe e tal, mas, no entanto, ele ainda não tem maturidade, ele não é de maior ainda, ele não pode exercer a tua função, então ele fica debaixo de tutela. Assim estava o povo herdeiro debaixo da lei, até que fosse realmente chegado a plenitude dos tempos, em que eles poderiam, então, receber a verdadeira promessa, receber a verdadeira libertação e não mais ficar preso, sufocado debaixo de leis, não toque, não use, não manuseie, e 613 mandamentos sobre eles, porque já não precisariam mais disso. A lei seria escrita na tábua dos seus corações e todos conheceriam o Senhor e eles saberiam que o final de todo aquele monte, aquele conjunto de leis era o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Os detalhes disso foi inserido juntamente com o amor.
Porque fica muito difícil alguém entender, poxa, mas por que 66 livros na nossa Bíblia protestante, ou então 72 livros na católica, sendo que bastava escrever 2 linhas? Amarás seu Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo. Porque há detalhes disso em que as pessoas não conseguem entender sem a ajuda de Deus. Então Deus colocou a lei para que isso servisse de cerceamento, para servisse de doutrina, para que servisse de uma forma de colocar até medo nas pessoas, para que ela não praticasse o mal através do medo da lei, do medo da maldição, do medo da correção, do medo do puxão de orelha. Então eles ficariam ali como que escravo, submisso, porque Paulo dizendo sobre isso, ele diz que enquanto alguém é de menor, nenhum privilégio ele tem mais do que o próprio escravo, o próprio servo. Ele é como o próprio servo, porque ele ainda não tem maturidade para assumir sua posição. Mas quando chegou então o momento da humanidade receber o livramento, receber a libertação, veio o Messias, nos libertou da velha aliança e nos colocou numa nova aliança, onde temos liberdade de chamar a Deus de Abba Pai, papaizinho querido. Temos essa intimidade com Deus, não mais baseada em medo, não mais baseada em lei, não mais fugindo de maldições, mas por amor a Jesus Cristo, por amor ao Messias, por amor ao nosso Salvador.